Provérbios capítulo 13. Nós vamos ler alguns versículos, não só nesse capítulo, mas eu gostaria de tratar algo que tem me incomodado bastante esses dias. 13, primeiro verso, depois nós vamos ler o 24. Preste bastante atenção no que nós vamos estar falando. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Verso 24. O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, a seu tempo o castiga. Eu peço a gentileza que você vá um pouquinho mais à frente. Provérbios, capítulo 29. O verso 15 diz assim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Um pouco mais para baixo, verso 17, diz assim: castiga o teu filho, e te fará descansar, e dará delícias à tua alma. Amém? Podemos assentar. Permita-me, e eu tenho buscado conhecer muitos dos assuntos que estamos vivendo hoje, e eu não sei se você tem percebido, mas a cada dia que passa, os nossos filhos têm sido filhos um pouco mais difíceis de se criar. E por quê? Eu levo em consideração muitas coisas, mas uma das coisas que eu mais levo em consideração é que os pais atuais são pais muito bobos, muito bestas, muito imbecis, muito dado a uma pseudo-sociedade que se propõe a certas coisas e que se esquece de certos princípios. Quando nós olhamos o que o escritor de Provérbios diz, ele diz claramente: é importante a vara, é importante a disciplina, é importante o pai e a mãe serem sábios na criação dos seus filhos. É importante que nós, como homens e mulheres de Deus, saibamos que a sociedade, sim, hoje propõe algo muito ruim para as famílias. E eu, invariavelmente, travo esse tipo de situação todos os dias, porque temos 3 filhos, não é fácil, são situações diferentes todos os dias, são desejos diferentes todos os dias, são necessidades diferentes todos os dias. E aí, quando nós olhamos um pouquinho para o que está acontecendo, você começa a perceber que a sua criação é bem diferente da criação que tem hoje, não é? Se a gente olhar para a criação da Vitória, dos seus pais para a Vitória, era de uma forma. Da Vitória para os seus filhos já era de outra. Dos filhos da Vitória para os netos da Vitória já são outra, não é? E eu fico imaginando como é que vai ser os nossos filhos com os meus netos. Qual será a situação? E aí eu queria trazer um pouco de orientação para nós hoje, independente de sermos pais ou não, porque nós podemos ajudar também um pouquinho nessa situação de demonstrar a Bíblia. A Bíblia, ela é clara quanto a isso. Ela fala sobre repreensão, e parece que a gente tem medo de repreender. Parece que a gente tem medo de falar não para os nossos filhos. E aí, hoje, especificamente hoje, Mário Sérgio Cortella, não sei se vocês conhecem o Mário Sérgio Cortella. Conhece, Ângela? Grande Cortella, professor e filósofo. E ele foi perguntado, foram 5 perguntas, mas eu quero falar 2 delas, específicas, e 2 respostas que ele deu. Uma delas diz o seguinte, a pergunta: o senhor fala do medo dos pais em confrontar os filhos, de discipliná-los e entristecê-los. Há uma geração de pais com medo de exercer a autoridade? E aí ele responde: é uma geração que inverteu a relação. Afinal, quando tenho responsabilidade sobre alguém, tenho sempre de lembrar que ela está sob a minha ordenação. Está subordinada a mim. Isso não significa que ela seja submissa ou inferior, mas que do ponto de vista familiar ou legal, tenho responsabilidade por aquele cuidado. A sensação é
que os pais se sentem responsáveis para que o filho seja feliz naquela circunstância imediata. É uma felicidade que não é construída e projetada para um aproveitamento mais adiante. É apenas imediata. Há um grande número de pais e mães que enfraqueceram a sua autoridade. Amados, deixa eu explicar algo para você. Mateus capítulo 28, verso 18, diz o seguinte: é-nos dado todo o poder e toda a autoridade, desde os céus na terra, ou da terra aos céus. E se nós somos escolhidos por Deus para termos a graça de sermos pais, temos a responsabilidade de criarmos esses filhos com a autoridade que Deus nos deu, que Deus nos investiu. E se eles ainda estão debaixo da tua tutela, aprenda algo: é debaixo da tua tutela que ele tem que estar, não debaixo da tutela do mundo, não debaixo da tutela das coisas que o mundo propõe. Não! Nós temos que ensinar os nossos filhos debaixo da palavra de Deus em primeiro lugar, mas eles sabendo que nós somos os responsáveis, pai e mãe. E se for necessário falar não, não se fala. E às vezes nós não estamos exercendo a nossa autoridade, e se inverter os papéis, quem tem autoridade hoje nas casas são os filhos que mandam, os filhos que ditam a regra, que ditam o que deve se comer, o que se deve beber, o que se deve fazer. Está errado. Está um absurdo isso hoje. A gente já tem os problemas dos avós, que os avós já mimam, não é assim? Sim ou não? Já, mas é o papel deles, deixam eles mimarem, mas nosso papel é ensinar o que é correto, é ensinar o que é certo, é mostrar que há uma autoridade. Eu sou o pai, você é o filho, dentro de casa você obedece. Mas hoje a gente tem que saber que talvez o não pode trazer um tipo de situação degradante dentro da alma da criança. Que é isso, meu amado, minha amada? O não é importante para que possa existir limites. O não é importante para que possa existir reflexão. O não é importante para que a gente possa mostrar às pessoas o que é certo, o que é correto, principalmente os nossos filhos. Quem dita dentro das nossas casas a palavra são os pais, certo ou errado? E se nós temos que fazer isso, façamos então debaixo da orientação da palavra de Deus. Deus diz: olha, a vara, ele tem esse versículo aqui 17, ele diz assim: castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. Ele está falando o seguinte: olha, quando você realmente corrigir o seu filho, a sua alma estará em paz. Por quê? Porque você fez o que é correto. Você está plantando na vida do seu filho aquilo que é certo. E nós sabemos o que é certo, ou não? Sabemos. Se nós estivermos à luz da palavra de Deus, sempre à luz da palavra de Deus, sabemos o que é certo. Segunda pergunta que é feita ao Cortella é o seguinte: a preocupação excessiva de deixar as crianças em situações prazerosas e a dificuldade de imposição de limites as prejudica? Aí ele diz o seguinte: é uma ilusão imaginar que cabe aos adultos fazer com que crianças e jovens estejam o tempo todo se divertindo. Essa perspectiva hedonista quer dizer o tempo todo vivendo sempre no prazer, para poder ter alegria, felicidade, de uma energia movida apenas pela busca contínua do prazer, é muito danosa, porque deforma o que temos de formar nas crianças. Uma grande parte dos jovens tem dificuldade de lidar com a recusa dos desejos. Uma parte dos filhos hoje é criada por pais que assimilam a ideia de que os desejos são direitos, e portanto é preciso corresponder, outorgá-los. Essa condição em que se procura o tempo todo dar conta dessas necessidades, enfraquece a nova geração. O que quer dizer isso? Tudo que você deixa o seu filho ter vontade de ser realizada, vai fazer dele uma pessoa não somente fútil,
mas sem nenhum tipo de ambição de conhecimento, de trabalho, de vontade, de ânimo. Uma geração completamente desanimada da vida, completamente desanimada do trabalho, de saber, de conhecer, de fazer, de acontecer, porque a gente dá de tudo, dá de tudo, ou não é? É assim. As crianças hoje estão sendo ensinadas de uma maneira tão ruim, tão péssima, que nós vamos ver o futuro. Basta olhar como é a Cracolândia, basta olhar como é que são os presídios, e basta olhar e perguntar, às vezes, na sua maioria, pessoas que já passaram pela igreja, porque os pais se tornaram bobos na mão dos seus filhos. Eu amo meu filho, eu quero dar o melhor para o meu filho. Amado, o melhor que você pode dar para o seu filho é a sabedoria de Deus. O melhor que você pode dar para o seu filho é a correção que Deus nos ensina a dar a eles, o melhor para eles. Eles vão crescer homens e mulheres valorosos. Não tenha medo de falar não, deixa chorar. Deixa chorar. Qual é o problema? Ah, meu Deus do céu, vai acontecer alguma coisa. Não vai acontecer nada. Não vai morrer porque tomou um não. Limpa o canal da lágrima. Muito obrigado, Anjo. Não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, porque o seu filho ou a sua filha tomaram um não. Ao contrário, vão saber quais são os seus limites e desejos na vida. E eu, em nome de Jesus, nessa noite, eu queria orar para que os nossos pais, principalmente os pais da nossa igreja, pudessem ser pais valorosos, que saibam realmente educar e dar com autoridade a palavra de Deus aos seus filhos. Não sou o melhor pai ainda não, amados. Eu sou muito duro ainda. Eu pego no pé mesmo. Sou chato. Eu sou insuportável. Esses dias, o Natan comprou uma chuteira. Era um sonho dele comprar uma chuteira. Essa específica. Mas ele gastou uma fábula na chuteira. Quando ele me mostrou a chuteira todo alegre, todo feliz, eu comprei, pai, olha aqui, eu falei, nossa, que legal. Primeira coisa que eu fiz foi perguntar, quem foi que comprou? Porque eles às vezes abusam dos avós, o avô vai lá, compra, a avó vai lá, compra, e não sei o que lá, eu já falei para eles 300 milhões de vezes, para de pedir coisa para sua avó, para de pedir coisa para o seu avô, eu não quero mais que vocês façam isso. Eles não são banco, eles não têm obrigação, e vocês precisam saber viver com o que vocês têm. Mas eu falando com ele, fui eu que comprei, pai, eu guardei dinheiro. Pô, que legal, filho, parabéns, tal, legal, né? Quanto você pagou? Aí ele falou o valor, aí eu falei, você deve ter algum problema. Como é que você paga esse valor numa chuteira? Porque não sei o que, era meu sonho, foi eu que guardei, não sei o que. Eu falei, com esse valor você comprava uma chuteira, da mesma marca, não com essa disposição toda aí, você podia ter comprado calça, você podia ter comprado blusa, você podia ter comprado camiseta, até um perfume para você, com tudo isso que você gastou numa chuteira. Não faça mais isso, é a última vez que você vai fazer isso, não tem cabimento você fazer um tipo de coisa desse, você não é rico para poder andar com uma chuteira desse tipo. Se você fosse rico, sobrando. Falei. Eu tinha que falar, eu tinha que mostrar para ele. Eu tinha que mostrar. E ainda dei um exemplo para ele. Natan, eu jogava com quichute. Porque meu pai não tinha dinheiro para comprar uma chuteira. Eu sei que é legal você comprar uma chuteira, mas cara, não tem cabimento você comprar uma chuteira dessa. Qual é o seu limite? Mas será que eu, como pai, dei limite para ele? Eu, como pai, mostrei para ele que ele poderia ter valorizado melhor várias coisas na vida dele? Nós estamos criando gerações complicadas. E aí depois lá na frente a gente vai ter os problemas e a gente não vai saber resolvê-los. Porque a gente não deu a autoridade correta. Nós não mostramos o que a Bíblia fala,
Não tenham medo de usar a vara. Ah, mas não pode bater. Pode. Pode sim. Pode. Mas palmadas valem a pena. Vale muito a pena. Seja orientador daquilo que é importante para a vida dos seus filhos. Seja uma pessoa com a autoridade do Espírito Santo. E não tenha medo de usar esses versículos que eu disse aqui, porque não são só esses. Se você vai ver lá na frente, o primeiro mandamento com promessa na sua vida é: honra o teu pai e tua mãe, que os teus dias serão prolongados. Os teus dias serão prolongados. Primeira promessa de Deus, com bênção já. Você honrou, Deus vai te dar mais dias. Olha que coisa linda. Eu tenho certeza que meus dias serão prolongados por causa dessa bênção, dessa promessa. Porque eu sempre honrei meu pai e minha mãe, mesmo meu pai sendo quem foi. Meu pai não foi um dos melhores pais do mundo, não foi. Foi um cara maravilhoso, mas não foi o melhor pai que eu tive. Meu pastor fez um papel de pai muito mais do que meu pai. Por isso talvez eu seja um pastor. Não é? Agora, o que eu estou querendo dizer para vocês? Ensine, mostre, dê valor. Pastor, eu sou vô, eu sou vó. Diminui o mimo. Diminui o mimo. Você pode estar ajudando a estragar o seu neto, sua neta. Diminui um pouquinho. Seu papel é esse mesmo, mas pode diminuir um pouquinho. Pode ser menos. Porque muitas vezes a gente se permite certas coisas, mas não é bom. Não é bom. Justo. Mas o não é o não. É a última palavra. Ah, mas o meu avô falou. Não. Se eu estou falando não, é não. Porque, não sei vocês, mas quando eu vejo criança respondendo pai e mãe, me dá uma vontade de ir lá falar. Não é ruim? Não é ruim? Sejam sinceros. É péssimo, não é? É feio ver filho brigando com o pai, brigando com mãe, respondão, resmungão, reclamão. E às vezes o pai e a mãe se matam para fazer tantas coisas. E aí tem o lado do pai. Tem o pai que não conversa, tem a mãe que não conversa, tem a mãe que não faz. Tem que fazer. Tem que fazer. Não pode ser também ignorante. Viver só no casco. Tem que fazer. Tem que amar. Tem que falar, conversar. Os pais hoje são muito ausentes na sua autoridade. Hoje o pai chega em casa, a mãe chega em casa e a TV predomina. Que a gente possa ser diferente em nome de Jesus. Que a gente possa criar filhos diferentes em nome de Jesus. Eu espero que você e eu, todos nós aqui, sendo pai ou não, né, Maurício? No dia que você tiver o Mauricinho lá, não é? Ó, o Luquinha já deu risada, imaginando como é que vai ser o Mauricinho. Hein, Luquinha? Como é que vai ser o Mauricinho? Não faz ideia. Foi mal parte 2. Né? Que nós possamos ser diferentes em nome de Jesus. Que nós possamos amar os nossos filhos. Como Deus quer que a gente ame. Não dê tudo. Dê o amor e dê a sabedoria de Deus. O resto, Deus acrescenta na hora certa. Hoje eu sei ter, porque um dia meu pai chegou para mim, aos 11 anos de idade, falou assim: você vai trabalhar, porque eu não tenho condições de comprar o que você quer. Naquele dia eu fiquei muito triste. Muito. Porém, hoje eu dou um valor incrível ao que ele fez comigo. E hoje a gente tem um medo desgramado, a gente coloca as crianças tudo numa redoma de vidro, não é? Eu sei que o mundo piorou, mas tem certas coisas que dá para a gente fazer. Tem certas coisas que a gente pode mudar.
que nós possamos, na nossa oração agora, pedimos a Deus que nós tenhamos a autoridade do Espírito Santo sobre nossos filhos, sobre as nossas famílias, não é? Isso é família. Pai, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, nos ensine, Senhor, a sermos melhores pais, a amarmos mais, mas também, Senhor, a ter a melhor autoridade. Se for necessário usar a vara, que a gente use a vara, Senhor. Mas que nós saibamos também usar a vara, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme a Tua verdade. Paizinho, em nome de Jesus, muito obrigado, porque essa noite nós estivemos aqui orando, buscando, Senhor, a Ti. Tivemos louvores lindos, nós vamos louvar ainda mais agora. Mas eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor nos oriente. Oriente os avós que estão aqui, oriente os pais que estão aqui. Senhor, que nós sejamos diferentes na criação, conforme a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém.